A sala de aula era pequena, abafada, com paredes de adobe que mantinham o calor do meio-dia preso como uma armadilha. 16 crianças, sentadas em bancos de madeira tosca, observavam a professora com aquela mistura de atenção e cansaço que só crianças do campo conseguem demonstrar. Acostumadas a acordar antes do sol para ajudar nas tarefas da roça, antes de caminhar léguas até aquela escola improvisada, no que antes era um depósito de grãos. A professora se chamava Helena Rodrigues. Tinha 28 anos, mas seu rosto já carregava as marcas de quem escolhera um caminho difícil numa época e lugar onde mulheres deveriam apenas casar e cuidar de casa. Vinda da capital, formada em pedagogia numa escola normal, que ficava a 2 dias de viagem dali, Helena havia decidido, para desespero da família, ir para o interior ensinar em vilas esquecidas onde professores não queriam ficar. Alguém precisa levar educação para essas crianças, dizia ela, com aquele idealismo que irritava os pragmáticos e inspirava os sonhadores. Era uma tarde de março, com o calor sufocante do sertão pesando sobre tudo como uma manta invisível, quando Helena ouviu as batidas na porta da escola. Batidas fortes, hesitantes, o som de alguém que não tinha certeza se deveria estar ali. Um momento, disse ela para as crianças, que imediatamente começaram a cochichar entre si, curiosas sobre quem poderia ser. Helena abriu a porta e se deparou com uma visão inesperada. Um homem alto, devia ter uns 22, 23 anos, com ombros largos de quem trabalha pesado desde criança, pele queimada pelo sol, mãos calejadas segurando um chapéu de couro gasto. Usava roupas simples, mas limpas, calça de algodão remendada, camisa de trabalho com manchas de suor seco. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foram os olhos dele, castanhos, profundos, carregando uma mistura estranha de inteligência aguçada e vergonha profunda. "Boa tarde", disse ele, a voz grave, mais baixa, quase tímida. "A senhora é a professora nova?" "Sou. Helena Rodrigues", respondeu ela, estendendo a mão educadamente. O homem olhou para a mão estendida como se não soubesse exatamente o que fazer. Depois apertou-a rapidamente, com delicadeza surpreendente para mãos tão grandes e ásperas. "Meu nome é Pedro, Pedro Cavalcante. Sou filho do coronel Cavalcante da fazenda Boa Vista." Helena conhecia o nome, todo mundo na vila conhecia. O coronel Américo Cavalcante era um dos fazendeiros mais ricos e influentes da região, dono de terras que se estendiam até onde a vista alcançava, com centenas de cabeças de gado e dezenas de famílias trabalhando para ele. "O que posso fazer pelo senhor, Pedro?" perguntou Helena, intrigada sobre o que o filho de um coronel poderoso estaria fazendo numa escola pobre de vila. Pedro hesitou, olhando para os próprios pés, claramente constrangido. Eu queria saber se a senhora podia me ensinar a ler." O silêncio que se seguiu foi pesado. Dentro da sala, as crianças tinham parado de cochichar e observavam pela porta entreaberta, os olhos arregalados. Porque aquilo era estranho, muito estranho. Filhos de coronéis não apareciam em escolas de vila pedindo para aprender a ler. Eles tinham tutores particulares, iam para colégios internos nas capitais, alguns até estudavam na Europa. Helena recuperou-se rapidamente do choque. "O senhor não sabe ler?" perguntou, sem julgamento na voz, apenas curiosidade genuína. Pedro balançou a cabeça negativamente, a vergonha evidente no rosto corado. "Não, senhora. Nunca aprendi. Meu pai..." Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Meu pai não acha que educação é importante. Diz que homem de fazenda só precisa saber trabalhar, comandar e fazer negócios de boca. Diz que ler e escrever é coisa de cidade, que não serve para nada aqui." Helena sentiu algo apertar no peito. Ela havia visto isso antes, muitas vezes. Pais que perpetuavam o próprio analfabetismo nos filhos, por ignorância, por medo de que educação fizesse os filhos diferentes, superiores, incontroláveis.
E o que mudou? Perguntou ela gentilmente. Por que agora o senhor quer aprender? Pedro respirou fundo, como se estivesse prestes a confessar algo vergonhoso. Porque eu me cansei de me sentir burro. As palavras saíram num jato de emoção contida. Me cansei de ter que pedir para os outros lerem documentos para mim. Me cansei de assinar com X porque não sei escrever meu próprio nome. Me cansei de ter ideias na cabeça e não conseguir colocar no papel. Ele olhou diretamente para Helena. E naquele olhar havia uma intensidade que a surpreendeu. Eu sei que a gente não é amigo, que eu sou filho de coronel e a senhora é professora de escola de vila, e que deve parecer estranho eu aparecer aqui assim. Mas eu não tenho para onde ir. Meu pai nunca deixaria eu contratar professor particular e ia dizer que é desperdício de dinheiro. E eu não posso sair daqui, tenho responsabilidades na fazenda. Então pensei que talvez a senhora pudesse me ensinar. Eu pago. Pago o que a senhora cobrar. Helena ficou em silêncio por um longo momento, observando aquele homem grande, forte, poderoso pela posição social, mas completamente vulnerável naquele pedido humilde. Entre, disse ela finalmente, abrindo mais a porta. Pedro hesitou. Mas as crianças vão entender que educação não tem idade. Entre. Ele entrou, curvando-se levemente para passar pela porta baixa. As crianças o observaram com uma mistura de curiosidade e respeito. Afinal, ele era filho do coronel, praticamente realeza naquela região. Mas também havia algo mais nos olhares delas. Reconhecimento. Porque muitas daquelas crianças tinham pais que também não sabiam ler, que também assinavam com X, que também carregavam a vergonha silenciosa do analfabetismo. Helena puxou uma cadeira, maior que as das crianças, mas ainda assim pequena demais para o tamanho de Pedro, e a colocou num canto da sala. Sente-se. Vou terminar a lição com as crianças e depois conversamos sobre como vamos fazer. Pedro obedeceu, sentando-se desajeitadamente, o chapéu nas mãos, claramente desconfortável, mas determinado. Helena voltou para a frente da sala e continuou a aula, mas parte de sua atenção estava naquele homem grande sentado no canto, observando tudo com uma atenção tão intensa que parecia absorver cada palavra, cada gesto, cada letra escrita no quadro negro improvisado. E então algo extraordinário aconteceu. Helena estava ensinando as crianças sobre soma simples, escrevendo no quadro 5, 3, AIs. As crianças levantaram as mãos, algumas contando nos dedos, outras concentrando-se intensamente. 8! Gritou uma menina finalmente. Muito bem, Joana! Elogiou Helena, escrevendo o número 8 na lousa. Do canto da sala veio uma voz grave. Mas se for 5 mais 3 vezes 2, dá 11. Helena se virou, surpresa. Pedro estava olhando para o quadro, a testa franzida em concentração. Como assim? Perguntou ela, intrigada. 5 mais 3 é 8, explicou Pedro, usando os dedos para ilustrar, embora claramente não precisasse deles. Mas se você multiplicar o 3 por 2 antes, fica 6, e 5 mais 6 dá 11. O silêncio na sala era absoluto. Até as crianças estavam boquiabertas. Helena caminhou lentamente até Pedro. Como você sabe isso? Perguntou ela, a voz suave, mas carregada de incredulidade. Você disse que não sabe ler. Nunca teve educação formal. Pedro encolheu os ombros, claramente sem entender por que aquilo era impressionante. Eu não sei ler números escritos, disse ele, mas sei calcular na cabeça, sempre soube, desde pequeno. Minha mãe, antes de morrer, me ensinou a contar, e depois eu simplesmente continuei, calculando coisas. Quanto de pasto precisa para alimentar o gado? Quantos sacos de farinha cabem na carroça? Quanto tempo leva para ir de um lugar para o outro a cavalo? Números fazem sentido para mim, mesmo sem eu ver eles escritos. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha.
Ela havia estudado sobre isso na escola normal, sobre crianças e adultos com capacidades matemáticas extraordinárias, que conseguiam fazer cálculos complexos mentalmente, às vezes sem nunca terem sido formalmente ensinados. Mas ler sobre isso em livros era uma coisa. Estar diante de um era completamente diferente. Pedro, disse ela lentamente, o coração batendo mais rápido. Quanto é 47 vezes 12? As crianças olharam para Helena como se ela tivesse enlouquecido. Aquele era um cálculo impossível de fazer de cabeça. Todo mundo sabia disso. Pedro fechou os olhos por apenas 3 segundos. Depois abriu. 564. Helena correu até a mesa, pegou um papel e começou a fazer a conta no método longo que havia aprendido. As crianças se aglomeraram ao redor dela, observando enquanto ela multiplicava, somava, carregava números. Quando terminou, ela olhou para o resultado final. As crianças exclamaram em espanto. Pedro apenas observava, sem entender o alvoroço. Helena se virou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de excitação e algo que parecia quase reverência. Pedro Cavalcante, disse ela, a voz trêmula. Você não é analfabeto. Você é um gênio matemático que só precisa aprender a escrever o que já sabe fazer. Pedro piscou, confuso. Eu não entendo. Você tem um dom, explicou Helena, aproximando-se dele. Um dom raro. Você consegue fazer em segundos de cabeça o que a maioria das pessoas levaria minutos com papel e lápis. E você faz isso sem nunca ter sido ensinado formalmente. Você sabe o que isso significa? Pedro balançou a cabeça, claramente perdido. Helena sorriu. E era um sorriso cheio de possibilidades, de esperança, de planos que estavam se formando rapidamente em sua mente. Significa que você não precisa apenas aprender a ler, Pedro. Você precisa de educação real, matemática avançada, geometria, álgebra. Você tem potencial para ser mais do que um fazendeiro. Você poderia ser engenheiro, arquiteto, matemático, qualquer coisa que exija esse tipo de inteligência. O rosto de Pedro se fechou imediatamente. Eu não posso ser nada disso, disse ele, a voz subitamente dura. Eu sou filho de fazendeiro. Meu destino é cuidar da fazenda. Meu pai nunca deixaria eu fazer outra coisa. Mas e se... Não tem e se, professora. Cortou Pedro, levantando-se. Eu vim aqui para aprender a ler e escrever. Só isso. Não vim para ter sonhos impossíveis sobre ser algo que nunca vou poder ser. Ele colocou o chapéu na cabeça, a postura voltando a ser fechada, defensiva. Eu agradeço o interesse, mas acho que foi um erro vir aqui. Desculpe ter atrapalhado sua aula. E antes que Helena pudesse dizer mais alguma coisa, Pedro saiu da sala, suas passadas longas comendo a distância rapidamente, deixando um rastro de poeira vermelha para trás. As crianças observaram em silêncio. Depois, uma delas, Joana, a mesma que havia respondido à conta corretamente, falou. Professora, por que ele foi embora? A senhora disse que ele era gênio. Helena suspirou, olhando para a porta vazia. Porque às vezes, Joana, a jaula mais forte não é feita de ferro. É feita de expectativas, de tradições, de destinos que outras pessoas decidem por nós antes mesmo de nascermos. Mas Helena não era mulher de desistir facilmente. Não tinha vindo para aquela vila esquecida para seguir regras e aceitar injustiças silenciosamente. E se havia algo que ela sabia, era que talento desperdiçado é uma das maiores tragédias do mundo. Se você acredita que todo mundo merece a chance de descobrir seu verdadeiro potencial, deixe seu apoio aqui. Porque o que Helena estava prestes a fazer mudaria não apenas a vida de Pedro, mas desafiaria toda a estrutura social daquela região. E nem sempre desafiar o poder vem sem consequências. 3 dias se passaram desde que Pedro havia saído da escola. Helena não conseguia tirar aquele encontro da cabeça. Durante as aulas,
enquanto ensinava as crianças a soletrar palavras simples ou a somar números básicos, sua mente voltava sempre para aquele homem grande com um dom extraordinário aprisionado pela própria ignorância. Não ignorância intelectual, mas a ignorância de não saber o quanto era capaz. No quarto dia, Helena tomou uma decisão. Depois que as crianças foram embora, ela arrumou seus materiais, trancou a pequena escola e começou a caminhar na direção da fazenda Boa Vista. Era uma caminhada longa, quase 2 horas sob o sol escaldante, mas Helena era teimosa. Quando decidia algo, seguia até o fim. A fazenda Boa Vista era imponente. Portões de ferro trabalhado, casa grande de 2 andares com paredes caiadas de branco, varandas amplas com colunas, telhado de barro vermelho que brilhava sob o sol. Ao redor, até onde a vista alcançava, pastagens verdejantes onde gado zebu pastava preguiçosamente. Era a manifestação física de poder, de dinheiro, de status. Helena bateu no portão principal. Um empregado atendeu, olhando-a com desconfiança. "O que a senhorita quer?" "Preciso falar com o coronel Américo Cavalcante. É sobre seu filho Pedro." A menção do nome do filho fez o homem hesitar. Depois ele acenou para que ela esperasse e foi até a casa. Minutos depois, voltou e abriu o portão. "O coronel vai receber a senhorita, mas ele está de humor ruim, então escolha bem as palavras." Helena foi conduzida até um escritório amplo na casa. Paredes cobertas de prateleiras com livros que provavelmente nunca foram lidos, apenas exibidos. Uma mesa enorme de jacarandá. Troféus de caça nas paredes, cabeças de veado, peles de onça. E sentado atrás da mesa, um homem de uns 60 anos, cabelos completamente brancos, bigode espesso, olhos duros que pareciam capazes de dissecar uma pessoa com um único olhar. "Então você é a professora nova", disse o coronel Américo, sem se levantar, sem oferecer assento. "A que está enchendo a cabeça das crianças da vila com ideias de que educação vai mudar o mundo." Helena manteve a postura ereta, sem se intimidar. "Educação muda o mundo, coronel. Isso não é ideia, é fato." Ele bufou, claramente não convencido. "E o que uma professora de escola de vila quer comigo?" "Vim falar sobre seu filho, Pedro." O rosto de Américo se fechou imediatamente. "O que tem, meu filho?" "Ele foi até minha escola há alguns dias. Pediu para eu ensinar ele a ler e escrever." Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Américo ficou muito quieto, o maxilar tenso. "Meu filho não tem negócio nenhum em escola", disse ele finalmente, a voz baixa, mas carregada de raiva contida. Ele tem responsabilidades aqui. Trabalho de verdade. Não pode ficar perdendo tempo com livros." "Com todo respeito, coronel", disse Helena, mantendo o tom respeitoso, mas firme. "Aprender a ler e escrever não é perder tempo. E durante o breve tempo que Pedro esteve na escola, eu descobri algo extraordinário sobre ele." "O quê? Que ele é burro porque não sabe ler?" disse Américo com amargura. "Eu já sei disso. Tentei quando ele era criança. Contratei professor. O menino não aprendia. Tinha dificuldade. Então desisti. Decidi que era melhor ele aprender o que realmente importa: tocar fazenda." Helena sentiu o coração apertar. Agora entendia melhor. Pedro provavelmente tinha dislexia ou alguma outra condição que dificultava a leitura tradicional, algo que professores sem preparo adequado não saberiam identificar ou trabalhar. E Américo, interpretando aquilo como burrice ou preguiça, tinha simplesmente desistido do filho. "Coronel", disse Helena, escolhendo cada palavra cuidadosamente. "Pedro não é burro, muito pelo contrário. Ele tem uma capacidade matemática extraordinária. Consegue fazer cálculos complexos de cabeça em segundos que levariam minutos no papel. Isso é raro, muito raro. É um dom." Américo a observou em silêncio, processando. "E o que eu faço com isso?" perguntou ele finalmente, sem sarcasmo,
genuinamente sem saber. O senhor deixa ele aprender, respondeu Helena com paixão. Deixa ele desenvolver esse dom. Eu posso ensinar ele não só a ler e escrever, mas matemática avançada, geometria, coisas que vão fazer esse talento dele se tornar algo útil, prático, valioso. Meu filho já é valioso, cortou Américo defensivo. Ele trabalha duro, conhece a fazenda melhor que ninguém, tem jeito com gado, com terra, não precisa de mais nada. Mas e se ele pudesse ser mais? Insistiu Helena. E se ele pudesse usar esse dom dele para melhorar a fazenda? Fazer cálculos de produtividade, projetar sistemas de irrigação, calcular investimentos? Educação não tira ninguém da terra, coronel. Ela dá ferramentas para trabalhar a terra de forma mais inteligente. Américo ficou em silêncio por um longo tempo, o rosto impenetrável. Minha resposta é não, disse ele finalmente. Pedro tem trabalho aqui. Não tem tempo para ficar em escola brincando de estudante. E mesmo que tivesse, qual o propósito? Para ele virar o quê? Engenheiro que vai embora para a cidade e nunca mais volta? Doutor que tem vergonha das próprias raízes? Não, obrigado. E se Pedro quiser? Perguntou Helena, arriscando. Ele que pediu para aprender. Não fui eu que fui atrás dele. Foi ele que veio até mim. Américo se levantou bruscamente, a cadeira rangendo. O que meu filho quer ou não quer é problema meu, não seu. Você é professora de escola de vila. Ensina as crianças pobres a ler. Meu filho não é responsabilidade sua. Todo talento desperdiçado é responsabilidade de quem pode fazer algo a respeito e escolhe não fazer, retrucou Helena, sua própria raiva começando a subir. Américo caminhou ao redor da mesa, ficando cara a cara com ela. Era um homem grande, intimidador, acostumado a ser obedecido sem questionamento. Você está entrando em assunto que não é seu, disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Eu sou o pai dele. Eu decido o que é melhor. O senhor está com medo, disse Helena, e as palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las. Américo congelou. Como é que é? Helena respirou fundo. Já tinha ido longe demais para recuar agora. O senhor tem medo de que, se Pedro for educado de verdade, ele perceba que existe um mundo além desta fazenda, que ele tenha escolhas, e que talvez nessas escolhas ele decida que não quer seguir o caminho que o senhor traçou para ele. O rosto de Américo ficou vermelho de raiva. Saia da minha casa! A porta se abriu violentamente. Era Pedro, que devia ter ouvido os gritos. Pai, o que está acontecendo? Nada que te diz respeito, rosnou Américo. Volte para o trabalho. Mas Pedro viu Helena, viu o rosto vermelho do pai e entendeu. Professora, o que a senhora está fazendo aqui? Helena olhou para ele, depois para Américo. Vim oferecer a você a oportunidade de aprender, de desenvolver o dom que você tem, mas seu pai não quer permitir. Pedro olhou entre os dois, claramente dividido. Pai, não, cortou Américo. Você não vai para a escola? Você fica aqui. É o fim da discussão. E se eu quiser ir? Perguntou Pedro, e sua voz tremia, mas havia determinação nela. E se eu quiser aprender? Américo olhou para o filho como se tivesse levado um tapa. Você não sabe o que está dizendo? Eu sei sim, insistiu Pedro, dando um passo à frente. Eu sei exatamente. A vida inteira me senti menos que os outros porque não sei ler. Assino com X. Não consigo ler um contrato, não entendo documentos. E quando a professora me disse que eu tenho um dom, pela primeira vez eu senti que talvez eu não seja inútil. Você não é inútil! Explodiu Américo. Você é meu filho! Você vai herdar tudo isso aqui. Para que precisa de escola? Porque eu quero! Gritou Pedro, e foi a primeira vez que Helena ouviu erguer a voz. Porque eu tô cansado de viver a vida que o senhor decidiu para mim sem nunca me perguntar o que eu quero. O silêncio que seguiu foi devastador. Pai e filho se encararam, anos de expectativas não verbalizadas, de pressões silenciosas, de amor complicado por autoridade mal exercida. Tudo explodindo naquele momento. Américo respirou fundo, tentando controlar a raiva.
Se você sair por aquela porta para ir para a escola, disse ele, a voz tremendo, não volte, porque não vai mais ter lugar para você aqui. Pedro empalideceu. Pai, o senhor não está falando sério. Tô sim, disse Américo, e havia dor em sua voz, mas também teimosia. Essa terra, essa fazenda, essa família exige lealdade. E lealdade significa fazer o que precisa ser feito, não o que se quer fazer. Ele olhou para Helena com ódio puro. Vê o que você fez. Colocou ideia na cabeça dele. Destruiu a paz da minha família. Eu não destruí nada, respondeu Helena calmamente. Só mostrei a ele que existe outra possibilidade. O que ele faz com isso é escolha dele, não minha nem sua. Ela olhou para Pedro. A oferta continua de pé. Se você quiser aprender, eu ensino, mas tem que ser sua decisão, não minha. E certamente não do seu pai. E com essas palavras, Helena saiu do escritório, atravessou a casa grande e começou a longa caminhada de volta para a vila. O coração pesado, mas a consciência tranquila. Ela havia plantado a semente. Agora, dependia de Pedro decidir se tinha coragem de regá-la. Nessa terra onde destinos são decididos no berço e questioná-los é visto como traição, às vezes a maior coragem não é enfrentar um inimigo externo, mas enfrentar as expectativas de quem a gente ama. Se você estivesse no lugar de Pedro, escolheria o sonho ou a lealdade familiar? Comente sonho ou lealdade. Porque a escolha dele estava prestes a mudar tudo, de formas que ninguém poderia prever. 5 dias passaram sem notícias de Pedro. Helena continuou suas aulas, mas parte dela estava sempre esperando, se perguntando se ele viria, se teria coragem de desafiar o pai, ou se a fazenda o Engol iria de volta para o silêncio conformado. Foi numa tarde chuvosa de abril, quando a tempestade castigava o sertão com gotas grossas que lavavam a poeira acumulada de meses, que Pedro apareceu novamente na porta da escola. Estava encharcado, sem chapéu, com uma trouxa pequena nas costas. Seus olhos estavam vermelhos, de chuva ou de lágrimas, Helena não saberia dizer. Eu escolhi, disse ele simplesmente, a voz rouca. Helena sentiu o coração apertar. Ela sabia o que aquilo significava. Sabia o preço que ele havia pagado. Entre, disse ela, abrindo a porta completamente. As crianças já haviam ido embora. A escola estava vazia, silenciosa, exceto pelo som da chuva martelando no telhado de palha. Pedro entrou, deixando uma poça de água no chão de terra batida. Meu pai me expulsou, disse ele, sem rodeios. Disse que eu não sou mais filho dele, que escolhi estranhos sobre família, que sou um traidor. Ele sentou-se pesadamente num dos bancos, a cabeça baixa. Eu não tenho mais nada. Sem fazenda, sem família, sem dinheiro. Só tenho... isso. Ele apontou para a própria cabeça. O dom que a senhora disse que eu tenho. Espero que seja verdade, porque apostei tudo nele. Helena se aproximou e sentou-se ao lado dele. Você foi muito corajoso, disse ela suavemente. Pedro soltou uma risada amarga. Corajoso ou idiota? Ainda não sei. Corajoso, afirmou Helena com firmeza. Porque escolher o próprio caminho sempre exige mais coragem do que seguir o que foi traçado por outros, mesmo quando esse caminho parece mais seguro. Ela respirou fundo. E agora vamos provar que sua escolha valeu a pena. Vamos transformar esse dom em algo real, prático, que vai mostrar para você e para seu pai que educação não é perda de tempo, é investimento no futuro. Nos meses que se seguiram, a transformação de Pedro foi extraordinária. Helena trabalhava com ele todas as tardes, depois que as crianças iam embora. Começaram pelo básico: o alfabeto, sílabas simples, a formação de palavras. E como ela suspeitara, Pedro tinha enorme dificuldade com leitura tradicional. As letras pareciam dançar na página para ele, se embaralhavam, se confundiam. Mas Helena não desistiu. Ela adaptou. Usou métodos diferentes, táteis, visuais, sinestésicos.
Fez Pedro traçar letras na areia, formar palavras com gravetos, associar sons a movimentos. Era lento, frustrante às vezes, mas gradualmente Pedro começou a decifrar o código da linguagem escrita. E então chegaram aos números escritos. E ali tudo mudou. Se a leitura era difícil para Pedro, matemática era natural como respirar. Helena começou a ensinar conceitos que ela mesma mal dominava: álgebra básica, geometria, cálculo de áreas e volumes. E Pedro absorvia tudo com uma velocidade assustadora. "Como você faz isso?" perguntou ela uma tarde, observando-o resolver em minutos um problema de geometria que tinha levado dias para ela entender quando estava na escola normal. Pedro olhou para o papel como se a resposta fosse óbvia. "Eu vejo os números como formas, como objetos que se movem e se encaixam. Esse problema aqui," ele apontou para um diagrama de um triângulo. "Eu não estou vendo só um desenho. Eu estou vendo como ele se move no espaço, como se dobra, como as proporções mudam. É quase como uma dança. Os números dançam, e eu só preciso acompanhar o ritmo." Helena ficou em silêncio, maravilhada. Ela estava diante de algo extraordinário. Um tipo de inteligência matemática que ia além do mecânico, que era quase artística em sua intuição. "Você precisa de educação formal", disse ela de repente, a ideia formando em sua mente. "Precisa ir para uma escola de verdade. Uma universidade, onde pessoas que entendam esse tipo de talento possam desenvolvê-lo adequadamente." Pedro balançou a cabeça. "Professora, eu não tenho dinheiro. Não tenho como pagar a universidade. Mal consigo me sustentar aqui. Tô morando num quartinho que seu Raimundo da venda me alugou por pena, fazendo bicos na vila para pagar." "E se houver um jeito?" insistiu Helena. "E se eu conseguir uma bolsa de estudos para você?" "Como?" Helena sorriu determinada. "Deixa comigo. Eu tenho contatos na capital. Professores da escola normal onde estudei. Alguns deles agora trabalham em universidades. Se eu mostrar o que você é capaz, eles vão querer te ajudar. Tenho certeza." Durante as próximas semanas, Helena trabalhou intensamente. Escreveu cartas, documentou as capacidades de Pedro, compilou exemplos de problemas complexos que ele resolvia com facilidade, e então enviou tudo para a capital, para um antigo professor dela que agora era diretor da faculdade de engenharia. A resposta demorou 2 meses. Quando chegou, Helena correu até Pedro, que estava ajudando a consertar o telhado da escola, que tinha sido danificado por uma tempestade. "Pedro, desceu de lá! Rápido!" Ele desceu da escada, intrigado pela urgência. "O que foi?" Helena estava com lágrimas nos olhos, segurando uma carta. "Eles aceitaram. A universidade aceitou você. Com bolsa integral, moradia, alimentação, tudo pago. Você vai estudar engenharia na capital." Pedro ficou imóvel, processando. Depois pegou a carta das mãos trêmulas de Helena e leu. Ainda devagar, ainda com esforço, mas conseguindo. E ali estava, preto no branco. Pedro Cavalcante é aceito no programa de engenharia com bolsa integral de estudos, baseado em capacidades matemáticas excepcionais demonstradas. Ele desabou, as pernas não conseguindo mais sustentá-lo. Sentou no chão ali mesmo, a carta nas mãos, soluçando. "Eu não acredito! Eu não acredito! Como isso é possível?" Helena se ajoelhou ao lado dele. "É possível porque você é brilhante. E porque apostou em si mesmo quando ninguém mais apostava." "Meu pai precisa saber", disse Pedro de repente levantando-se. "Precisa ver que eu não desperdicei nada. Que educação não é perda de tempo. Precisa saber." "Pedro, espera", tentou Helena, mas ele já estava correndo. Ele cavalgou até a fazenda Boa Vista. Ainda tinha o cavalo, a única coisa que o pai não havia tomado dele. Entrou pela porteira sem pedir licença, foi direto até a casa grande e irrompeu no escritório onde Américo estava reunido com outros fazendeiros discutindo negócios. "Pai!" gritou Pedro, mostrando a carta. Olha o que eu consegui!"
Américo se levantou bruscamente, os outros homens olhando surpresos para a cena. O que você está fazendo aqui? Eu disse que você não é mais. Eu fui aceito na universidade, interrompeu Pedro, a voz ecoando pelas paredes. Com bolsa integral, vou estudar engenharia na capital. E consegui isso porque aquela professora que o senhor expulsou daqui me ensinou, me mostrou que eu sou capaz de mais do que cuidar de gado. Ele enfiou a carta na frente do pai. Lê! Lê e vê que o senhor estava errado. Américo pegou a carta, os olhos correndo pelas palavras. Seu rosto passou por várias expressões. Surpresa, confusão, algo que parecia quase orgulho. Depois, se fechando novamente em teimosia. Isso não significa nada, disse ele, jogando a carta na mesa. Universidade não põe comida na mesa, não mantém fazenda. É fantasia. É futuro, gritou Pedro. É a chance de ser mais do que o senhor nunca deixou eu ser. Eu te dei tudo, explodiu Américo. Casa, comida, terra, e você cuspiu na minha cara. O senhor me deu prisão, retrucou Pedro, lágrimas descendo pelo rosto. Me prendeu nas expectativas do senhor sem nunca perguntar o que eu queria. E quando finalmente tive coragem de querer algo diferente, o senhor me expulsou. Os outros fazendeiros observavam em silêncio constrangido. Eu só vim aqui para dizer uma coisa, continuou Pedro, a voz mais calma, agora mais firme. Eu vou para a capital, vou estudar, vou me formar engenheiro e vou provar que um filho de fazendeiro analfabeto pode ser mais do que o destino que foi escrito para ele. E quando eu conseguir, o senhor vai ter que engolir o orgulho e admitir que educação não é perda de tempo. É libertação. Ele deu as costas e saiu, deixando Américo de pé atrás da mesa, o rosto pálido, as mãos tremendo. Um dos fazendeiros, um homem mais velho chamado Coronel Estevão, olhou para Américo. Américo, seu filho tem razão. Não se meta nisso, Estevão. Vou me meter sim, disse o velho com firmeza. Porque você está cometendo o mesmo erro que eu cometi com meu filho. Tentei forçá-lo num molde que não servia. E perdi ele. Ele foi embora para a cidade. A gente não se fala há 10 anos. E eu me arrependo todo santo dia. Ele se levantou. Você tem um filho brilhante, que mesmo sem educação tem capacidades que a maioria não tem. E em vez de celebrar isso, você está tentando matá-lo porque não se encaixa na sua visão estreita do que um filho seu deveria ser? Américo não respondeu. Apenas ficou parado, olhando para a carta sobre a mesa. E pela primeira vez em meses, algo quebrou dentro dele. Pedro partiu para a capital 3 semanas depois. Helena o acompanhou até a estação de trem mais próxima, a 2 horas de viagem de charrete. Ela tinha preparado uma mala com livros, material de estudo e cartas de recomendação. Mas mais importante, tinha preparado Pedro emocionalmente para o que viria. Vai ser difícil, disse ela enquanto esperavam o trem. Você vai ser diferente dos outros estudantes. Eles vêm de famílias educadas, de colégios bons. Você vem do sertão, mal sabe ler ainda. Vão zombar, vão duvidar. Eu sei, respondeu Pedro, mas sua voz estava firme. Mas eu já passei por pior, já fui rejeitado pelo próprio pai. Estudantes zombando de mim não vão me derrubar. Helena sorriu, orgulhosa. E lembra, seu dom matemático é seu superpoder. Use-o. Quando a leitura for difícil, compense com sua capacidade de calcular. Peça ajuda quando precisar. Não tenha vergonha de aprender no seu ritmo. O trem apitou ao longe. Professora, disse Pedro virando-se para ela. Como eu agradeço? Você mudou minha vida. Literalmente me salvou. Helena segurou as mãos dele. Você se salva sozinho, Pedro. Eu só abri uma porta. Você que teve coragem de passar por ela. Eles se abraçaram. E quando o trem chegou, Pedro subiu com a mala e os sonhos, acenando pela janela enquanto o trem partia, levando-o para um futuro que há apenas alguns meses parecia completamente impossível. Os anos passaram.
Helena continuou ensinando na vila, inspirando mais crianças, descobrindo mais talentos escondidos sob camadas de pobreza e falta de oportunidade. A história de Pedro se espalhou, tornando-se lenda local, o filho analfabeto do fazendeiro que se tornou engenheiro. E Pedro não decepcionou. Ele se formou com honras, apesar de todas as dificuldades. Suas capacidades matemáticas, longe de serem limitação, tornaram-se sua marca registrada. Professores universitários escreviam artigos sobre ele, sobre como a mente humana podia desenvolver capacidades extraordinárias, mesmo sem educação formal. Após a formatura, Pedro foi contratado por uma empresa de construção de ferrovias. Seu dom para cálculos rápidos e precisos o tornou invalioso no planejamento de pontes e túneis. Em 5 anos, ele tinha se tornado um dos engenheiros mais respeitados da região. Mas ele nunca esqueceu de onde vinha. Numa tarde de dezembro, 10 anos após ter deixado a vila, Pedro voltou. Mas não sozinho. Ele vinha com planos, com dinheiro, com propósito. Ele encontrou Helena, agora com 40 anos, mas ainda ensinando, ainda batalhando. "Professora", disse ele, e sua voz carregava uma emoção que fez Helena se emocionar antes mesmo de saber o motivo. "Eu quero construir uma escola de verdade, com salas adequadas, materiais, biblioteca, professores bem pagos, aqui na vila, para que outras crianças não precisem esperar um milagre como eu esperei, para que tenham oportunidade desde cedo." Helena ficou sem palavras. "Pedro, isso é incrível, mas deve custar uma fortuna." "Eu tenho a fortuna", disse ele com um sorriso. "Trabalhei duro, investi bem, e agora quero investir no que realmente importa, no futuro." Ele estendeu um papel, os planos arquitetônicos de uma escola linda, ampla, com tudo que crianças pobres do sertão raramente tinham acesso. "E quero que você seja a diretora, que contrate os professores, que defina o currículo, que faça do seu jeito, o jeito que transforma vidas." Helena chorou, abraçando aquele homem que havia sido um aluno analfabeto e agora era um visionário. A escola foi construída em 8 meses. Foi inaugurada com grande celebração, pessoas de toda a região comparecendo. E quem estava lá, na primeira fila, com os olhos marejados, era o coronel Américo Cavalcante. Após a cerimônia, pai e filho finalmente se falaram pela primeira vez em 10 anos. "Eu estava errado", disse Américo, as palavras custando tudo. "Sobre tudo. Sobre educação. Sobre você. Sobre o que significa ser pai." Pedro abraçou o pai e foi um abraço de perdão, de reconciliação, de amor que havia sobrevivido apesar dos erros. "Eu sei, pai, e eu entendo. O senhor fez o melhor que sabia com o conhecimento que tinha." Américo olhou para a escola, para as crianças correndo felizes, para Helena observando tudo com um sorriso. "Aquela professora viu em você o que eu deveria ter visto primeiro. Ela foi melhor pai para você do que eu fui." "Não", corrigiu Pedro gentilmente. "Ela foi diferente. Mas eu precisava dos dois. Do senhor para me ensinar a ser forte. Dela para me ensinar que força pode vir de formas diferentes." Anos depois, quando Helena já estava velha e prestes a se aposentar, a escola Pedro Cavalcante, como passou a se chamar, tinha se tornado referência em educação. Dezenas de alunos haviam conseguido bolsas em universidades. Talentos que teriam sido desperdiçados foram descobertos e cultivados. E na inauguração da 10ª escola que Pedro construiu, agora espalhadas por toda a região, ele fez um discurso que ficou gravado na memória de todos presentes. "Eu era um fazendeiro analfabeto. Meu destino estava escrito: cuidar de gado, trabalhar a terra, morrer onde nasci. Não porque fosse ruim, mas porque era o único caminho que conhecia. Até que uma professora teimosa me mostrou que existiam outras portas, e que o segredo genial que eu escondia, minha capacidade matemática, não era defeito por não se encaixar no molde. Era exatamente o que me tornava único. Hoje, eu construo pontes, literalmente e figurativamente.
E cada escola que erguemos é uma ponte entre o destino que nos é dado e o futuro que escolhemos criar. Helena, sentada na primeira fila, ouviu tudo com lágrimas de orgulho, porque no final ela tinha entendido algo fundamental. Todo ser humano carrega dentro de si alguma forma de genialidade. Alguns em números, outros em palavras, outros em arte, em música, em empatia, em coragem. O segredo não era encontrar o gênio. Era criar um ambiente onde ele pudesse finalmente se revelar. Histórias como essa nos lembram que talento não escolhe berço, condição social ou educação formal para existir. Ele apenas existe, esperando ser descoberto. Se você faz parte da nossa família de contos e acredita que todo mundo merece a chance de desenvolver seu potencial, inscreva-se no canal e ative o sininho. E me conte nos comentários, você já descobriu um talento em alguém que ninguém mais tinha visto? Ou você foi aquela pessoa cujo talento foi descoberto por alguém que acreditou? Compartilhe sua história, porque todos nós podemos ser a professora Helena para alguém, ou o Pedro esperando ser visto.